somos a equipe da Qualidade e Segurança do Hospital Primavera. Preparamos um material prático e importante para o desenvolvimento dos processos e contribuir para agregar conhecimento aos colaboradores da instituição. Aproveite! Aula 4. Plano de ação. Olá, meu nome é Luciana, eu sou assistente da Qualidade. A aula é a aula 4 sobre plano de ação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação do modelo institucional, tá? Primeiramente a gente vai abrir aqui no TASI. Então todo mundo tem acesso ao TASI. Vai poder acessar o plano de ação na aba da qualidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa aba. Ele fica aí pensando um pouco. Tá? Então, o TASI ele pode apresentar várias funções diferentes, né, dependendo do seu cargo. Mas essa parte do canto direito, ela é comum para todos, tá? Então, essa aba da qualidade aqui, onde vão ter todos os documentos, né, da qualidade, não só da qualidade, mas que foram padronizados, passaram pela gestão de documentos e serão disponibilizados nesse local. Então eu tenho duas formas de pesquisar o documento. Eu posso pesquisar pelo código, eu já sei que é o código FMQA002 e vou encontrar diretamente esse documento, né? Mas de repente eu não sei qual é o nome. Deixa eu só atualizar aqui para voltar. Não sei qual é o nome do documento, não sei qual é o código, então eu venho aqui no campo palavra-chave e coloco o plano de ação. Vou encontrar aquele mesmo documento que é o modelo de plano de ação institucional. Então a gente vai abrir aqui o documento, que aparece, né, a barrinha colorida, e aí vai abrir esse documento de plano de ação. Então aqui em cima, nesse cabeçalho, a gente tem unidade, setor, responsável. Unidade, é só para descrever se esse plano de ação está sendo elaborado em alguma das clínicas ou no hospital, né? Eu vou colocar aqui diagnose Rua Campos, por exemplo. O setor eu vou dizer se é a recepção, se é o laboratório, se é a qualidade, que setor está utilizando desse plano de ação. E o responsável, eu vou determinar, eu vou colocar aqui o nome da pessoa responsável pela elaboração do plano de ação. Não só da elaboração, como também do acompanhamento da realização dessas ações, certo? Então vai ser a pessoa responsável por esse plano de ação. Ideal é que seja colocado o nome da pessoa e não o cargo. A gente vai falar um pouquinho mais aqui quando for falar do quem também. A data da última atualização, no caso, no momento da elaboração do documento, vai ser essa data e não da atualização. Posteriormente, a cada vez que isso seja aberto e atualizado, essa data também é atualizada. E o objetivo é o campo em que a gente vai colocar o que a gente quer resolver com esse plano de ação. Então, o plano de ação, na verdade, é uma esquematização de ações que vão nos suprir um objetivo predeterminado, né? Então esse objetivo ele pode ser um objetivo macro, e aí eu posso ter ações que são ações diferentes, que eu preciso ter aí até uma ordem, uma priorização da realização dessas ações. Ou ele pode ser um objetivo bem específico, né? Eu tenho um objetivo que ele é focal e eu vou ter ações que dependem da realização, né, de cada ação anterior, para poder que a próxima ação ela seja realizada. Então ela tem uma sequência de acontecer para poder chegar nesse objetivo pontual. Aqui nas colunas, né, a gente tem primeiro a coluna quantidade, vai dizer quantas são as ações desse plano de ação. No o que eu vou colocar uma ação propriamente dita, né? Então é interessante a gente frisar que o que não é um problema. Na coluna o que eu vou colocar a ação a ser executada. Então é importante a gente utilizar verbos no infinitivo. Fazer, planejar, elaborar, certo? Sempre esses verbos terminados em ER, ou AR ou IR, né? Nesse campo o que.
No quem, a gente vai colocar o responsável por essa ação. Esse responsável é interessante que seja um nome de uma pessoa. Assim como o responsável do plano de ação, eu tenho aqui o responsável por essa ação, certo? E esse responsável tem que colocar o nome e não cargo, porque às vezes eu tenho várias pessoas com esse cargo e a gente fica naquela de quem é essa pessoa responsável por essa ação, tá? E é interessante a gente falar também que essa pessoa responsável, né, é importante que ela seja uma pessoa, e essa pessoa ela pode ter a ajuda de outras pessoas, mas a gente tem que ter a quem cobrar essa ação, a realização dessa ação. O como, a gente vai descrever a metodologia, né, como essa ação vai ser executada. Então eu vou esmiuçar essa ação, eu tenho a ação macro aqui, e o como eu vou detalhar como é que essa ação vai ser executada. O que é que eu preciso fazer para essa ação ser dada como concluída. Eu tenho aqui um quando previsto. O que é esse quando previsto? É a data em que essa ação tem que estar realizada. Algumas considerações sobre o quando, tá? O quando é bom que seja uma data fixa, né? É um 5 de janeiro de 2019, por exemplo. E não que eu coloque dezembro de 2019. Porque quando eu entendo dezembro de 2019, eu vou entender que eu tenho até o dia 31 de dezembro para realizar essa ação. E aí não é interessante porque eu posso ter ações que choquem nessa mesma data, eu posso acabar deixando para a última hora, para esse último dia do mês, e não dá tempo de realizar essa ação. Então essa data é a data em que a ação tem que estar finalizada, certo? Existem também ações que são contínuas, né, que elas vão acontecer dentro de um período de tempo. Pode acontecer de eu colocar aqui esse período de tempo em que essa ação vai acontecer, mas não é ideal, tá? Quando as ações forem pontuais, é uma situação em que eu preciso parar para fazer, eu preciso colocar uma data para que isso seja feito e esteja finalizado nesse dia. Então aqui o onde eu vou descrever onde a atividade vai acontecer, se vai ser na sala da qualidade, na sala da reunião, se vai ser num órgão externo, né, se vai ser na vigilância sanitária, por exemplo, ou em algum outro local. O porquê eu vou justificar como essa ação que eu descrevi aqui em cima vai me ajudar a atingir o objetivo. Então, esse porquê é uma justificativa da ação. O campo observação é um campo bem aberto, bem tranquilo de ser preenchido, porque ele é um campo para colocar as situações particulares daquela ação. Então, de repente, você tem uma ação que depende de uma outra situação, né, para colocar todas as pontuações que sejam relacionadas a essa ação. O quando real é um campo que a gente não preenche nesse primeiro momento, né, porque a gente muitas vezes planeja uma ação e essa ação não é realizada na data que a gente planejou, ela é feita antes ou depois. Então eu preciso entender quantas ações, por exemplo, foram realizadas depois, foram realizadas com atraso, certo? E aí esse quando real é quando a gente vai preencher de fato no momento em que a ação foi realizada. Então no momento do planejamento eu não vou preencher esse quando real. E o status é onde eu vou dizer, aqui a gente tem uma legenda sobre esse status, se a ação está em andamento, se está concluída, se está em atraso, eu vou colocar esse status aqui para essa ação. Como eu falei, gente, o objetivo ele pode ser macro, então as ações precisam ser priorizadas, certo? Eu preciso entender que ação vai ser feita primeiro ou que ação vai ser feita posterior. Para isso, a gente utiliza aqui na instituição a matriz Gucci, tá? A matriz Gucci, ela é uma ferramenta também de gestão que nos ajuda a priorizar atividades, ações, problemas. Nesse caso, a gente utiliza ela para priorizar ações. Então, qual ação eu vou fazer primeiro, qual ação eu vou fazer segundo, qual ação eu vou fazer, enfim. E lembrando que a Gucci, ela só vai ser utilizada quando necessário, né? Se for um objetivo pontual que eu estou traçando nesse plano de ação, eu vou ter ações que já vão ser consequências umas das outras. Então eu não preciso descrever, pontuar o que é que vai ser feito primeiro e o que é que vai ser feito depois. Então a matriz Gucci, ela significa gravidade, urgência e tendência.
Aqui em cima a gente tem uma descrição sobre o que é cada uma dessas palavras. No final a gente vai multiplicar esse número aqui que eu vou dar para cada uma dessas letras. Tá? Então eu tenho uma pontuação de 1 a 5 para dar para cada uma dessas letras, de acordo com essa tabela aqui que também nos ajuda a visualizar bem sobre como pontuar esse GUT. E aí eu vou multiplicar o G, né, o valor do G, o valor do U e o valor do T, vou ter um resultado aqui, um número. Vou fazer isso para todas as ações que eu tenho e depois eu vou verificar quais são os maiores números e vou realizar as ações do maior número para o menor número, certo? A gente vai fazer agora um exemplo aqui e vai falar sobre algumas dicas sobre o plano de ação. Gente, é muito importante que o quando ele seja colocado e seja descrito juntamente com o quem. Né? Eu preciso consultar a quem vai realizar a ação para poder saber em que prazo ele pode me entregar essa ação. Assim como o como. Né? Eu estou dizendo que o quem, que a minha ação ela precisa ser realizada por Edenir, por exemplo, mas eu preciso consultar a Edenir para ele me dizer como ele vai realizar essa ação e quando ele pode entregar essa ação. Então, o plano de ação, esse momento de construção do plano de ação, ele precisa ser preenchido em conjunto com as pessoas que estão relacionadas a esse plano de ação e que vão ajudar esse responsável aqui a atingir o objetivo. Outra coisa, é muito importante que vocês não engavetem um plano de ação, que o plano de ação ele seja sempre revisitado. Então, a partir do momento que você faz o plano de ação e tem uma data aqui, eu preciso determinar várias datas posteriores para eu voltar a visitar esse plano de ação e acompanhar o andamento, né? Eu digo o responsável. E vou poder cobrar e questionar os responsáveis aqui do quem, como está o andamento de cada uma dessas ações. Outra situação ainda sobre o plano de ação é a questão de, juntamente com essas pessoas responsáveis, que elas possam pegar cada uma dessas ações relacionadas a esse quando previsto e possam escrever essas ações em um outro local, seja esse local uma agenda, um calendário do seu e-mail, em algum local que ela tenha fácil acesso dessa ação relacionada a uma data, certo? Isso facilita muito a realização das ações e faz com que as pessoas não esqueçam que as ações estão para aquela data ou precisam ser realizadas. Mas ainda a gente pode falar sobre dividir as grandes tarefas em partes menores, né, e mais gerenciáveis. Às vezes eu tenho um quê que é uma ação que é muito grande. Então eu vou dividir esse o quê em 3 ações, por exemplo, que eu possa dividir entre 3 pessoas ou entre 2 pessoas, de várias formas em que isso vai ser feito em várias datas, para que eu consiga gerenciar etapa por etapa dessa ação. Então, em vez de eu colocar uma ação grande, eu vou colocar uma ação bem detalhada, esse passo a passo dessa atividade. Outra situação ainda, que ao final do plano de ação a gente volte, né, revisite esse plano de ação e veja se essas ações que eu tracei me ajudaram de fato a atingir esse objetivo que eu tracei no início. Tá? Isso na verdade é girar o PDCA, né? O PDCA ele está em todas as ferramentas, essas ferramentas se misturam muito nas suas execuções, né? Elas têm conceitos diferentes, mas a execução é muito parecida e elas se completam, né? Então, se eu traço ações, né, segundo o que diz o PDCA, eu planejo, eu executo, eu confiro e depois eu vou agir corretivamente. Então, eu vou ver se essas ações, depois que eu planejei, que eu executei, eu vou verificar se elas me ajudaram a atingir o objetivo. Atingir o objetivo, beleza, né? Vou planejar outra situação, vou para outras situações de plano de ação. Se não atingir o objetivo, eu vou rever quais ações ficaram, né, a desejar, não me ajudaram, não foram eficazes para atingir esse objetivo e vou replanejar essas ações. Gente, o quando previsto é muito importante que ele seja uma data que você não mude, né? Mesmo que no meio do seu processo do plano de ação você verifique que essa data não vai ser atingida, deixe essa primeira data planejada. No campo observação você vai poder colocar que de repente programou para a data X, mas que por uma questão de entrega de alguma coisa, de alguma informação, está dependendo de uma outra situação e essa situação não aconteceu, você não vai conseguir realizar essa ação no quando previsto.
mas não altere essa data, para que a gente consiga ter esse histórico de quantas foram atingidas, né, quantas foram realizadas dentro do tempo previsto, quantas excederam o tempo previsto. Isso ajuda até a mensurar outros planos de ação para que a gente seja cada vez mais assertivo nas nossas previsões sobre a realização das ações, certo? Lembrar sempre também de estar atualizando essa parte aqui do status. Ele dá esse errozinho toda vez que abre, né? Ele pinta as células, mas aqui é a cor que você vai determinar, né? De acordo com essa legenda aqui, esse status. Então, sempre toda vez que você abrir para atualizar, você vai dar um novo status para essa ação, a não ser que ela já esteja concluída e realmente você não precisa mais revisitar essa ação, certo? Vamos fazer um exemplo agora, só para a gente visualizar como seria. Então, eu vou dizer aqui que o meu objetivo vai ser revisar o processo de visita técnica. Tá? E aí vou preencher aqui, vou dizer que foi realizado no Hospital Primavera. O setor responsável é a qualidade. Tá? Nesse exemplo, o responsável pelo plano de ação serei eu, Luciana Costa. Então, vou colocar o nome da pessoa. A data da última utilização, tá? Que vai ser uma data, nesse caso, a data da elaboração. E eu tenho aqui já o meu objetivo. Então, agora eu vou traçar as ações para atingir esse objetivo, certo? Então, eu vou dizer que eu preciso definir os fornecedores críticos, eu vou dizer também que eu preciso revisar os checklists e eu preciso também elaborar o cronograma de visitas. Gente, uma dica importante é que a gente primeiro trace todas as ações, depois a gente volte aqui e vá preenchendo cada uma dessas linhas, certo? Ajuda a gente a visualizar o nosso processo, as etapas, essa sequência, né, por vezes, dessas ações que vão ajudar a atingir o objetivo. Então, aqui no quem, eu vou dizer de repente que Marcos Monteiro é o responsável por essa ação. Marcos Monteiro vai fazer isso sozinho? Não sei, né? Ele é o responsável por entregar a responsável Luciana a essa ação pronta, que é definir os fornecedores críticos. Se ele vai fazer sozinho, se ele vai chamar ajuda, se ele vai fazer, como ele vai fazer isso, ele vai me dizer. Então, ele vai dizer que não vai fazer sozinho e que ele precisa de uma reunião com os responsáveis os gerentes responsáveis, né, pelo processo. Tá? Então, eu tenho aí esses gerentes responsáveis para a realização, né, da visita técnica. E eu vou perguntar a Marcos Monteiro, que é o responsável por me entregar essa ação definida, né, resolvida, executada, quando ele pode me entregar essa ação. E aí ele vai me dizer que, de repente, no dia 5 de janeiro de 2019, ele tem capacidade de me entregar essa ação resolvida. Ele vai fazer essa reunião no dia 5 de 1 de 2019? Ele pode, tá? Mas ele pode também fazer isso com antecedência e ter aí uma margem para poder, no dia 5/9, se algo acontecer, ele ter esse período para poder ajustar ou entregar, ter condições de entregar a ação bem definida, né, bem executada no dia 5 de janeiro.
E aí o onde vai ser sala de reunião, por exemplo, do primeiro andar. O porquê é porque eu preciso, necessidade de destacar, né? Nesse caso de visita técnica, a gente vai ter vários fornecedores, né? Muitos fornecedores existentes na instituição. Mas eu preciso definir quais são os fornecedores críticos para que o meu processo de visita técnica ele aconteça corretamente e eu consiga ter condições, né, essa equipe consiga ter condições de realizar todas as visitas. Porque se fosse a todos os fornecedores, provavelmente não teríamos tempo suficiente ou condições para isso. Então, necessidade de destacar quais os fornecedores críticos, né? Então, no universo de fornecedores do Hospital Primavera, nós temos os fornecedores que são os críticos. No campo observação, eu não tenho nada a declarar nesse momento. No quando real, eu também não consigo preencher agora, porque aparentemente ainda não estamos, né, em janeiro de 2019, então eu não tenho como dizer se essa ação já foi realizada ou não dentro do tempo previsto. E o status também a gente só coloca depois que essa ação já está ou em andamento, né, ou concluída, ou ela foi realizada em atraso. Então eu venho aqui para a segunda ação, que é revisar os checklists. Então eu vou dizer que essa pessoa responsável por revisar os checklists vai ser Bruna. Tá? E aí eu digo que Bruna tem que fazer essa revisão dos checklists. Mais uma vez, Bruna vai fazer sozinha? Provavelmente não. Mas Bruna será a responsável, né, a dona dessa ação. Então ela tem que entregar a Luciana, que é a pessoa responsável pelo plano de ação, que a ação 2 esteja realizada. Mais uma vez, como é que ela vai fazer isso? Ela vai enviar um e-mail para os gestores solicitando os critérios de acordo com cada setor. Então, cada setor, né, a nutrição, a farmácia, a manutenção, vão ter vários fornecedores e eu preciso dizer quais são os critérios que eu vou observar em cada visita técnica. Então, de acordo com cada setor. Tá? E o meu quando previsto, eu vou dizer que vai ser 10 de janeiro de 2019. Então, eu verifiquei com Bruna e ela me informou que a data em que ela consegue me entregar essa atividade é 10 de janeiro de 2019. Observem que eu preciso que essa data da ação de Bruna seja depois da data da ação de Marcos, porque são ações que dependem umas das outras. Eu preciso saber quais são os fornecedores críticos da instituição e assim saber a quem cobrar, né, a que setores eu vou me reportar, ou Bruna vai se reportar, para poder solicitar esses critérios necessários para poder fazer as auditorias, né, as visitas técnicas aos fornecedores. O onde eu vou dizer que vai ser na sala da qualidade mesmo. E o porquê para ter maior, né, assertividade nas auditorias, tá? Na observação não tenho nada a falar, quando real também não, status também não. Vou para a ação número 3. A ação número 3 é elaborar o cronograma de visitas, e aí eu vou dizer que responsável por essa ação vai ser Luciana Costa, por exemplo, né? Então, como enviar e-mail para gestores e fornecedores, né? Então, eu preciso acertar e combinar essa data em que será realizada essa visita, né? E tem que ser uma data de comum acordo entre as pessoas responsáveis do hospital e os fornecedores. Então, o quando previsto, eu digo que no dia 15
eu consigo entregar essa atividade. Mais uma vez, eu dependo que as outras ações sejam realizadas para poder realizar a ação de número 3, tá? Então, eu vou dizer aqui que a sala da qualidade também, vai ser um e-mail, eu não preciso ter um lugar específico para isso. O porquê é a questão de combinar datas entre as partes, né? Eu preciso ter datas combinadas entre o hospital e o fornecedor. Não tenho nada a dizer na observação, nem no quando real, nem no status. Gente, eu poderia ter aqui mais ações, né, que eu entendesse que essas ações fossem necessárias para revisar o processo da visita técnica, que é o meu objetivo. Porém, dado o processo como está hoje, no momento em que a pessoa foi elaborar esse processo, ela entendeu, foi elaborar esse plano de ação, ela entendeu que para revisar o processo de visita técnica, essas 3 ações seriam suficientes para a melhoria desse processo. Então, essas ações, elas finalizam aqui, certo? Eu não preciso ter outras ações para isso, porém eu poderia ter, tá bom? Mais uma vez, né, a matriz Guth, nesse caso, não seria necessária, porque é uma situação que é um objetivo pontual e eu tenho ações que são decorrência umas das outras. Mas eu vou fazer aqui um exemplo na matriz Guth só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, eu digo de repente que a ação 1 ela tem uma gravidade que é 1, ela tem uma urgência que é 5 e uma tendência que é 2. Então, eu tenho um Guth que já calcula aí que é 10. A minha ação 2, eu posso ter uma gravidade que é 2, uma urgência que é 4 e uma tendência que seja 1. Então, eu vou ter uma pontuação 8, tá? Multiplicando aqui, ele já está com uma fórmula. Multiplicando um pelo outro, eu vou ter essa pontuação final. E na ação 3, eu vou dizer que eu tenho uma gravidade que é 3, uma urgência que é 5 e eu tenho uma tendência que é 2 também. E aí eu vou ter um Guth 30, tá? Nesse caso, entre essas 3 ações, se elas não fossem ações dependentes umas das outras, elas teriam essa ordem de execução. Elas teriam a ação 3, que está com o maior Guth, 30, a ação 1, que está com o Guth 10, e a ação 2, que está com o Guth 8. Então, nessa ordem, as ações teriam que ser executadas e ter uma data para isso. Então, é interessante que o Guth ele seja realizado antes até da gente colocar o quando previsto, tá? Porque pode ser que eu perceba aqui que eu tenho uma outra priorização, né? E eu vou ter que colocar essas datas de acordo com essa priorização. Lembrando que isso é no caso em que eu tenho um plano de ação mais abrangente. Por exemplo, eu posso ter um plano de ação para resolver pendências da auditoria. Então, eu vou ter várias ações aqui que resolvam várias situações pendentes. E eu preciso saber e determinar a prioridade dessas ações acontecerem. Então, eu vou descrever aqui cada uma dessas ações, né? Vou determinar quem são as pessoas responsáveis, posso até descrever como isso será realizado, mas antes de fazer o quando previsto, eu vou fazer o Guth. E vou ter essa priorização das ações, dizendo qual data tem que ser primeiro, qual data posterior e assim por diante. Certo? Então, essa foi a aula sobre o plano de ação. Espero que tenha ajudado e contribuído para o crescimento de vocês, quanto profissionais. E qualquer necessidade a mais ou qualquer dúvida enquanto estiverem realizando um plano de ação, vocês podem sempre entrar em contato com o setor da qualidade, que estará sempre à disposição para atender vocês. Muito obrigada!